Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Sebrae. Eu sou a Letícia, consultora do Sebrae, e hoje eu estou aqui com meu colega Everton. Seja bem-vindo, Everton. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente construiu ao redor do mercado. Legal, então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre fidelização de clientes. E eu separei aqui algumas perguntas para o Everton para a gente começar o nosso papo. Everton, vamos falar primeiro o que é fidelização de cliente. Tá. Uma pergunta interessante na semana do Dia dos Namorados, né, que está acontecendo sobre fidelização. Eu, enquanto Universidade do Consumidor, a gente tem dois momentos. Primeiro, a gente a pratica dentro do próprio negócio, Universidade do Consumidor, e a gente leva isso para outras empresas, segmentos. A principal estratégia que a gente tem usado nos últimos 20 anos em empresas pequenas e grandes é criar comitê do cliente. Porque um relacionamento, seja entre pessoas ou entre empresas, tem que estar sempre em mudanças. Você nunca vai dar o mesmo presente, o mesmo momento, é sempre renovar. E aquela pessoa, aquela empresa, cliente, espera que você renove. Então, através de um comitê do cliente, onde a gente junta todos os profissionais da empresa e traz o cliente para dentro do comitê. Para ele ser uma pessoa que vai dizer assim, vem cá, aonde nós empresas temos que melhorar? Seja processos, tecnologia, e a gente faz uma rotatividade a cada 6 meses. E tem sido provado isso, o maior sucesso em todos os nossos clientes e dentro do nosso próprio portfólio de clientes. Então, primeira coisa, a gente admitir humildade que a gente não sabe tudo. Que o cliente sabe mais que a gente. Mas lógico que a gente, enquanto evangelistas, trazer novidades, o cliente aceita, não aceita e a gente vai caminhando junto. Porque senão a gente vai ser olhado como o dono da verdade. Não, nós não somos dono da verdade. Então, o comitê do cliente tem se provado que a melhor ferramenta para a gente evoluir, aprender com o erro do passado e renovar sempre. Mas acabando com o melindre corporativo, que é o quê? Todo mundo está sendo o quê? Melhorado, processo, tecnologias, estratégias, para não achar o culpado na pessoa e sim nos processos. E aí, depois de 6 meses, você muda tudo de novo. Isso é uma das coisas. Legal. Então, assim, o que você está contando pra gente é que para você fidelizar o teu cliente, você não pode sempre aplicar as mesmas ações. Você tem que renovar as ações conforme datas sazonais, como foi o caso que você trouxe de exemplo, o Dia dos Namorados. Sim. E para que a gente consiga pensar em ações diferentes e contínuas, a gente pode formar dentro da empresa um comitê de clientes. Sim. Esse comitê é formado pode ser formado por várias pessoas e todas pensando no cliente. Sim. O que fazer? Exatamente. Foi isso que a gente tem criado. Por exemplo, quando a gente faz isso, ajuda algumas empresas a fazer isso, a gente tem toda uma forma de trabalhar. Mas a principal coisa é o quê? É você trazer uma pessoa de cada área e essa área é tipo um mandato. Pode ser uma faxineira, pode ser um presidente de empresa, pode ser o pessoal do televendas, pode ser um ouvidor, pode ser um vendedor, e ele tem um mandato. Ele atua como embaixador daquele comitê, daquela área, e ele vai trazer propostas. No outro segundo semestre, no terceiro semestre, ele muda, ele não é mais ele, é outra pessoa. Porque aí todo mundo participa. E todo mundo, às vezes, tem opinião. Vamos dizer que lá, dentro do comitê, não tem cargo. Você tem o quê? A visão do cliente quando você interage com o cliente. E é isso que a gente tem evoluído muito, né? Legal. E aí, uma dúvida. Essa questão, essa estratégia do comitê de clientes, ela funciona para uma grande empresa e para uma pequena empresa também? Boa pergunta, Letícia, porque quando a gente faz... Eu já trabalhei com projetos de milhões de dólares, multinacionais, nacionais aqui de Curitiba, de outros foras, projetos com pessoas, quase 200 pessoas. Então, numa empresa grande, funciona perfeitamente. O grande problema na empresa grande é que, às vezes, aquela pessoa que está tão elevada, ela não tem muito acesso ao chão de fábrica. Pode ser bom e pode ser ruim. Ruim no sentido que, às vezes ela vai ter que ir lá entender uma logística na casa do cliente para melhorar o processo de logística. Será que esse presidente, se ele tiver humildade, sim, naquele dia ele vai se vestir de motoboy e vai entregar a entrega na casa do cliente, numa comunidade. Ele vai ter que ter humildade e ele vai ter que ir. Então, se ele for arisco em relação a isso, talvez não seja bom.
que ele vai aprender, nossa, então realmente eu não vou entregar bem esse produto se eu tiver, o motoboy não está entregando naquela cidade, está mal localizado, está mal identificado na nota fiscal, está faltando informações. Então, ou seja, a gente olha tudo. Já numa empresa pequena, o que é que nós fazemos? Empresas pequenas e médias que a gente tem atuado, como a gente tem feito? Olha, gestor, hoje você está como atendimento ao cliente. Você mesmo é o administrador, você é o contador, você é o tesoureiro. Não, hoje esquece esses 3 papéis. Tá bom, se você está reportando que você está tendo muitas contas mal a receber, que não está chegando direito, então hoje você vai ser o quê? A pessoa que toma pedido. O que está faltando a pessoa tomar pedido? Você está fazendo uma mal análise de crédito? Você está fazendo isso? Ou seja, mesmo que seja 2, 3 pessoas, é ele ter humildade de mudar de papel e se colocar assim, tá bom, eu paro de ser o contador, agora eu vou ser o quê? O tomador de pedido. Porque tem gente que não quer sair do papel. E esse é o grande perigo. Então, é possível sim, mas primeiro a gente tem que aculturar esse profissional, dizendo assim, a partir de agora você não é mais o contador, você não é o dono da empresa. Você vai ser o quê? O tomador de pedido. E aí você esquece quem você é, aí você vai ouvir o cliente, nossa, realmente não sabia disso. Então, é possível sim, desde que a gente faz o quê? A gente chama turnover, a gente vai mudando ele de cargo dentro da própria comitê do cliente. Isso é muito legal. Eles se assustam, mas depois acostumam. Nossa, eu nunca tinha pensado isso, eu como faço um pedido, por isso que os pedidos não chegam direito, porque eu achava que o problema era do vendedor, não, é o processo que estava errado. Né? Talvez a gente poderia colocar esse contexto que você trouxe na chamada jornada do cliente, que é entender quais são os pontos de contato do cliente e onde está o atrito e tentar melhorar. A jornada, ela é interessante, como você falou, mas a jornada, ela por exemplo, tem situações. Um exemplo, por exemplo, agora eu fiz uma auditoria para um plano de saúde. A gente pegou problemas do tipo, olha, clientes que foi lá, fez o pedido, fez uma consulta. Ok, aquele atendimento naquela consulta foi perfeita. Marcou um dia da cirurgia. Ele foi lá no dia da cirurgia. Só deram para ele essa informação. Um aplicativo, um site, um SMS, não disse o que ele tinha que passar até chegar à cirurgia. Chegou no dia da cirurgia, eu estou aqui para fazer a cirurgia. O médico falou assim, não, você não pode fazer a cirurgia sem ter passado antes pelo cirurgião, pelo anestesista, para saber se você é compatível ou não com a anestesia. Você entende o problema do processo? Ou seja, todo mundo fez bem feito, só que de forma isolada. Ou seja, o cliente foi frustrado, porque ninguém mostrou para ele assim, nossa, eu tenho que ir antes numa jornada, num próximo passo, fazendo um cirurgião, num anestesista, saber se eu sou compatível com qual tipo de anestesia, se eu posso fazer sem anestesia. Então, respondendo sua pergunta, não, a jornada, ela já é a execução da coisa. O que eu estou falando do comitê, que é uma das estratégias que a gente faz, é o quê? É colocar um gestor desse em cada ponto da jornada. Ele atua na jornada. E aí sim ele vai ver onde está tendo os problemas, né? E para quem ainda não tem essa estratégia dentro da empresa e quer aplicar amanhã, o que ele deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Tá. Quando a gente junta jornada e fidelização, tá? A gente tem feito o quê? Processos errados, empresas certas, não vai dar certo. Então, primeiro você tem que olhar, entender nós que atuamos como consultoria, treinamentos, como o Sebrae faz, a gente também faz, que é o quê? Primeiro, às vezes a solução está dentro da empresa mesmo. Só que eles estão tão na inércia do incêndio que não consegue olhar, criar o ócio criativo. Imagina a empresa em coma. A pessoa olhar de fora o que está acontecendo. Nossa, olha, eu lá dentro não consigo ver, mas se eu olho de cima eu consigo ver. É isso que nós, enquanto consultores, Sebrae, temos essa preocupação de colocar você olhar de fora para dizer assim, onde está o problema. Quando a gente fala fidelização, às vezes as empresas têm tantas informações de dados. Quando a gente monta programa de fidelidade, ajuda a empresa a ter fidelidade, ela tem tantas bases de dados. Por exemplo, tem empresas que eu preencho tantos formulários, eu e você, Letícia, mas será que aquela empresa me oferece? Por exemplo, eu troquei de carro ano passado, troquei disso, daquilo. Cadê que a empresa me liga uma vez por ano, dizendo assim, vem cá, estamos lançando um novo carro, quer atualizar o seu carro? Até agora eu não recebi nenhum e-mail. Para atualizar aquele carro, eles querem que eu compre um novo carro, mas não fazem assim, vem cá, olha, esse carro você tem tanto desconto, você ganhou tantos pontos naquele compra.
Ou seja, está todo mundo deixando vendas e marketing decidir, sendo que às vezes o tratamento ao cliente faz o quê? Você pensar assim, vem cá, o que a Letícia precisa no momento da jornada dela? Se você comprou um carro X, você está com aquele carro satisfeito, naturalmente eu vou te oferecer algo compatível com esse carro. Eu não vou querer que você troque de carro, eu quero que você evolua comigo. Ah, vamos para o carro elétrico, vamos para o carro assim, ó, você está gostando tanto, vamos fazer um seguro familiar? Você comprou tá com um filho agora, vem cá, vamos fazer assinatura, um banquinho de... Pô, no seu momento de entrevista, que hoje as ferramentas tecnológicas, eu consigo rastrear a Letícia. Nossa, a Letícia comprou um carro e ela postou agora nas redes sociais o quê? Que ela tem uma criança. Então eu vou mandar de brinde para a Letícia o quê? Um carrinho de bebê, uma poltroninha de bebê. Você não vai ser encantado com aquela marca? Com certeza. Agora não, o que eu faço? Eu tento o quê? Te vender um outro carro. Não é. Fidelização é isso. É eu pegar dados que eu já tenho dentro da empresa, a nota fiscal que você comprou o carro, eu rastrear você nas redes sociais. Nossa, ela teve uma criança. É menina. Eu tenho a base de dados dela. O que eu faço? Eu vou mandar para ela assim um carrinho de bebê. Quem sabe até com o nome da sua criança. Com certeza você vai pensar duas vezes antes de mudar a marca. Entendeu? É legal. E você trouxe um pouco a questão das redes sociais, Sim. né? Como que as empresas, o pequeno empreendedor, consegue utilizar as redes sociais para aplicar essas estratégias de fidelização? Eu falo que as redes sociais têm um lado bom, mas tem um lado muito perigoso. Isso é normal, nem todo mundo está pronto para as redes sociais. Nem pessoas e nem empresas. Imagina da noite para o dia você aprender a ser simpático. Que assim, eu tenho notado que nos últimos 10 anos, muitas empresas estão escondendo seu 0800. O seu Fale Conosco está cada vez mais difícil. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de atender todo mundo. Isso tem um lado. Tem empresas que eu faço, uma vez por ano eu vou lá e faço um cenário. Oi, eu quero comprar um pedido. Eu quero isso. Tem empresas que há 5 anos nunca me respondeu nada. Porque eles não estão prontos para responder. Não tem processo, não tem automatização, não tem um bot direito feito. Então, como eu falo redes sociais, quer dizer o quê? É uma infinidade esse oceano de potenciais de ganhar dinheiro. Por exemplo, quando eu faço um evento, incluo outros clientes, a gente pega os comentários de um cliente que foi, de forma espontânea, ele grava, e esse cliente está feliz com aquela experiência, e eu pego esse vídeo depoimento e potencializo eles nas redes sociais, o nível de venda é tão alto, nossa, que é uma venda orgânica. É mais barato eu obter um cliente assim, com essa mídia espontânea de um cliente que foi lá, teve aquela experiência boa, eu potencializo um anúncio pago, mas a partir de quê? Um depoimento real. E as pessoas vêm lá e se identificam e compram aquela marca. Então, você como empresário pequeno ou grande, se prepare, daqui para frente, aquelas estrelinhas que você vai nas redes sociais, aquelas avaliações é a moeda de troca do século. Lógico, tem clientes que, as empresas que às vezes vão errar, talvez vão entrar no Reclame Aqui, vai receber uma avaliação ruim, mas o importante é você ir lá e responder. Porque aí sim, às vezes o próprio outro cliente vai lá e te defende. Ganha defensores no ambiente digital mesmo. Exatamente. O problema é que ele já quer... Eu conheci o Maurício do Reclame Aqui, a primeira vez quando ele criou o Reclame Aqui, o primeiro mês, apareceu um empresário do Mato Grosso querendo ameaçá-lo de morte. Não é eu a plataforma, você tem que resolver, é o consumidor que foi lá e denunciou sua marca. Então, respondendo a sua pergunta, a rede social é uma ferramenta, é uma mina maravilhosa. Mas para isso, primeiro você tem que aprender a ser humilde e simpático. Como uma empresa. E aí sim você vai lhe dando diálogo, arreando, acertando, mas nunca deixando de responder. Legal. E você trouxe aqui formas em que a empresa, o empreendedor, consegue ter de mensurar a fidelidade, a possível fidelidade daquele cliente. Sim. Como, por exemplo, tem alguma reclamação no site Reclame Aqui, como que ele está fazendo a avaliação de um determinado produto ou serviço, com estrelas, notas, enfim. E aí, para quem está nos assistindo, que dica que você dá para ele conseguir medir se a lista, base de clientes que ele tem hoje, a maioria é fiel ou não? Tá. Eles são fiéis ou não? Essa questão de fidelidade, para mim, por exemplo,
Eu, Everton, sou um consumidor mimado e folgado. Eu gosto que as empresas renovem, me surpreendam. Que eu vou comprar talvez uma atualização de um produto, de um serviço, porque meu momento de cliente mudou. Então, eu, enquanto Universidade do Consumidor, a gente faz o quê? Com outras empresas, com nossos produtos mesmo, portfólio. O que nós fazemos? A gente tenta entender o cliente na jornada dele, na evolução dele. Então, se eu pego, por exemplo, olha, tem clientes, por exemplo, que a gente atua, que é uma pousada. A gente sabe, identificando o nosso portfólio de clientes, nesse cliente específico, que a maioria do pessoal que fecha é a mulher, não é o marido. É a namorada, não é o namorado. Então, a gente faz essa parceria entre os dois, a gente entende o que aconteceu na jornada desse casal, ficou satisfeito, eles estão juntos, a gente começa a fazer o quê? A oferta desse cliente, vem cá, porque eu não quero que ele volte na hospedagem desse hotel semana que vem, não é isso. Mas, por exemplo, eu sei que, nossa, por exemplo, o cliente tal, ele se hospedou mês passado aqui. Eu vou lá nas redes sociais, eu vejo que ele tem todo um laço familiar, que eu tenho essas ferramentas que fazem isso. Ah, ele tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem tudo. Vem cá, tá bom. E eu sei que a data de aniversário dele é daqui a 3 meses. Eu vou lá e faço uma campanha. Vem cá, você não quer indicar? Eu te dou 20% para você indicar para o seu parente. Para um amigo, para um irmão. É uma venda com menor risco. E com isso, ele vai falando assim, nossa, realmente essa empresa usa inteligência de dados para pensar no que eu preciso. Porque, lógico, esse homem não teve o tempo de decidir, mas essa mulher que ele confia decidiu algo para ele, ofertou para ele. Vem cá, nossa, olha, é aniversário da sua mãe. Porque a gente gostou tanto que não dá para ele esse final de semana e o Everton, ou o Mirante 45, ou o Chalé tal, deu tanto por cento de desconto. Então, a empresa, através de dados, você identificando, é um trabalho que você usa algoritmos ou não, Excel, não importa a ferramenta, para você entender o que? Juntar tudo e ofertar para o cliente o que ele precisa. O problema é que às vezes o que você está fazendo? Você pega todas as informações, joga fora e começa tudo de novo. Não se faz isso. Para construir bases de dados, como eu já trabalhei com várias empresas, cada informação interessa. Você vai guardando, e eu falo que aplicar essas teorias, quanto mais você guardar essa informação e uma vez por ano você ir atualizando ela, com fotografias de dados, tem mais dinheiro ali. Lucro, de experiência. E o cliente, na verdade, olha o que vai acontecer. Ele é fiel a você. Hoje há uma estatística muito triste no setor bancário. Um gerente bancário, em média, um banco de varejo, ele tem em média 3 mil clientes. É muito grande. Por isso que ele não atende tão bem tanta gente. Mas, quando esse gerente sai desse banco, olha a triste realidade. Quando ele sai, ele leva a maioria desses clientes para outro banco. Isso é triste porque o cliente é fiel ao gerente ou ao banco? Ou seja, esse banco tem que melhorar os processos, a tecnologia, o produto, para o quê? Mesmo que o gerente saia, ele queira ficar no banco. Mas hoje não, ele está saindo por causa do gerente. Então, lógico, o cliente ele perdoa a empresa se ela errar alguma coisa, mas nunca deixe terminar o diálogo. Entendeu? Por isso a importância de ter o dado registradinho, guardado em um lugar, não importa onde seja. Não importa onde seja. Independente de quem atender aquele cliente, se ele sair, o dado ainda está lá para continuar o relacionamento. Exatamente. Legal. E você trouxe aqui bastante a questão de manter, fidelizar. E esses dias eu vi um dado, uma pesquisa, que fala que você conquistar um novo cliente custa 7 vezes mais caro do que você manter aquele que você já tem. Então, por isso, se você conquistou aquele cliente, tenha toda uma estratégia, se esforce para manter ele num relacionamento com a tua empresa. Porque além de ter compras recorrentes daquele mesmo cliente, ele pode indicar e trazer novos clientes, né? Que foi o caso que você comentou de olhar ao redor a família, amigos daquele teu cliente, porque pode ter uma indicação ali, né? Isso mesmo. Então ali, resumindo, é muito importante ter dado do teu cliente registrado. Sim. E quais são as iniciativas, ações que uma empresa pode fazer para registrar dados?
Eu vou dar um exemplo de uma experiência minha, assim. Você falou de pousada, né? Às vezes você vai lá tomar um café da manhã na pousada e tem um QR Code falando assim, preencha aqui teus dados, dê a sua avaliação no Google. Então, eu acho que são ações que ajudam a empresa a captar dados, preferências daquele cliente. Tem mais alguma ação para compartilhar com a gente? Tem. Eu acho que essas são duas, que aí a gente chama... Porque hoje, quando você trabalha no mundo online e os dados offline, de todos os tipos, e os transacional, de nota fiscal, de pedido, de boleto, essas coisas. Se você junta tudo isso, tá? E você pega... Hoje existem... Por exemplo, eu já fiz todo tipo de trabalho de dados. Se você não tem todo o orçamento, inteligência para fazer isso, você pode chamar desde um estudante estagiário de estatística para pensar isso para você. Não, você tem algoritmos prontos no Excel ou em base de dados CRM sofisticados para você fazer o quê? Vem cá, eu junto toda essa montante de dados, estruturados, não estruturados, seja de um comentário no Google, no meu negócio, seja numa rede social, você joga tudo dentro dessa ferramenta. Seja formulário de Excel, seja Google Forms, seja e-mails desestruturados, que a partir daí você junta tudo isso dentro da informação. E esse software, ou um estagiário de estatística, se você não tiver muito orçamento, ou até um estatístico, ele vai juntar tudo isso e vai dizer assim, vem cá, qual é o melhor momento que eu posso fazer uma oferta para esse tipo de cliente? Tá? Por quê? Esses formulários hoje, olha um exemplo. Um dos clientes meu, que é considerado as maiores franquias de cosméticos do mundo, havia uma rixa entre o franqueado e essa marca. De um lado, a marca olhava o franqueado como não tão aliado, e o franqueado olhava essa marca de uma forma não tão boa. Eu propus para eles o quê? Pensa bem, se eu tenho 10 franqueados no Batel, no bairro Guaíra, Curitiba, eu, enquanto indústria, eu tenho que alimentar esses franqueados na loja barrista para ele poder fazer campanhas locais. Nossa, para quê? Imagina se eu sou franqueado no Batel, aqui em Curitiba. Se eu der para aquele franqueado, vem cá, vamos fazer um lançamento de um produto nesse bairro, convida todos os seus clientes aí do bairro, eu dou um bônus para você, sem eu precisar preocupar como indústria, concorda? Ou seja, eu ajudo aquele franqueado lá na ponta mudar a sua vizinhança, a sua comunidade. E ele vê valor nos dados. A indústria tinha medo de dar dados para o franqueado. E o franqueado tinha medo de dar dados para a indústria depois usar de forma errada. Não. Todo mundo... O dado é tipo sangue na nossa corrente sanguínea. Tem que fluir. E aí, o que eu proponho? O cara de marketing, às vezes, não gosta disso. O meu desafio que eu falo nos meus livros, minhas palestras, é o quê? Vamos tirar o cliente só do marketing. O cliente, enquanto dados, se ele entrou dentro da empresa, se ele tiver no momento da logística, olha, chegou o momento da verdade. O cara da logística foi lá entregar o pedido, entrega o pedido na casa do cliente e fala assim, nossa, você comprou um produto maravilhoso. Mas olha aqui, toma um bônus, olha o outro produto, a atualização que já está no site lá, você vai ter 20% de desconto. Então, em cada momento da verdade, cada pessoa pode usar o cliente para capitalizar vendas. Saiu dali, foi para a área de sucesso do cliente, ligar uma semana depois. O que você achou do produto? O que você gostou do serviço? Olha, semana que vem vai ter um workshop aqui para usar, vai ter uma live, vamos fazer, você quer aprender? É outro momento de venda. Só que muitas empresas, muitas áreas ficaram só pensando no marketing, não pode. Cada momento de verdade tem que se atrair e tem o dados momento. E enfrentar o marketing, não, o cliente está comigo agora. Eu vou fazer a melhor entrega da empresa desse cliente. Eu vou fazer, agora não, eu vou fazer a melhor retenção. Não esperar só que o marketing venda, mas todo mundo, né? Legal. Everton, infelizmente, nosso momento está acabando, mas a gente tem uns minutinhos para você deixar uma mensagem final para o pessoal, assim, em questão de fidelização de clientes. O que eles precisam fazer, como começar? Vamos fechar assim, dando uma dica para inspirar o pessoal que está assistindo a começar a fidelizar seus clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento. Tá. Dicas que eu daria, primeira coisa. Comece a partir de hoje. Não vai ser fácil, pode demorar 1 ano, 6 meses, 3 meses, não importa. Pare de pegar cadastro de informação novo. Alinha todos a sua base de dados que você tem.
Contrata um estagiário se precisar, arrume alguém na área de tecnologia, contrata uma agência de marketing ou até a gente pode ajudar nisso, mas comece o quê? Identificar todos os dados que você tem. Dados transacionais, dados de relacionamentos, suas redes sociais. A partir daí, com uma consultoria ou não, você vai o quê? Colocar pesos de qualidade nesses dados. Alguns dados vão estar prontos, outros não, ou se você vai ter que enriquecer. E quando você fizer dentro de 6 meses, 3 meses, o primeiro relacionamento com essa campanha de forma profissional, você vai ver hoje como a gente tem feito isso. O atual marketing digital prega que você ganha apenas 1% de retenção, de lucro, se você fizer um disparo. Não, com a estratégia que a gente está fazendo, com uma base ativa dos clientes, a gente tem dado um retorno de 20%, uma base bem aproveitada. Porque o marketing digital prega o quê? Você vai disparar para 1.000, 1 milhão, você vai ganhar só 1% de clientes que você nem sabe se ele quer o seu produto. Agora, se você me der, ou você fizer esse dever de casa com a sua base que você tem, e você fizer a campanha, a fidelização voltada para o seu público que já te conhece, você vai ter retorno de 20% em outro produto, em outro serviço da sua base. Não importa se você vende um produto de 1 milhão ou apenas de R$10. Ou seja, compensa aquilo que você falou. Ganha muito mais com seus clientes do que com clientes novos. E a partir daí a gente pode continuar a conversa. Eu convido vocês a continuar a conversa, porque é um assunto maravilhoso e a gente tem feito isso nos últimos 20 anos. Legal, concordo. Everton, muito obrigada Prazer. pela atenção e disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Obrigado. O Papo Sebrae termina aqui. Até a próxima.